Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário é levar uma informação para um irmão ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas para os idosos, a cura dos enfermos. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Eu peço para cada um paz, luz, consciência, perdão. Peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço paz para todos os países do planeta Terra, paz para todos os planetas, paz para o universo, né? Paz para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, paz para o presidente Lula, paz para o presidente Trump, que amoleça o coração dele em relação às guerras e na tomada do poder, né? Paz para Israel também, Líbano, né? Paz para o Irã, né? Paz para a Ucrânia e Rússia, né? Paz ali para todo o Oriente Médio. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem o livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. Quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro, então vamos estudar. O comentário de hoje é sobre o eu, a seife e a mediunidade. Então vamos entender aqui o que é o eu, né? O eu é todo conjunto, né, positivo e negativo que nós fizemos de todas as encarnações até essa. Então isso é meu eu, né? Eu self são partes que aparecem de imagens de alguma encarnação nossa. Então, um exemplo, tem pessoas que do nada aparecem imagens de uma casa, né, muito bonita, né? Aparece ela ou pessoas vestidas de roupa do século XIX, né? Aí às vezes ela parece que está na França, ou em Portugal, ou na China, né? Ou na Turquia, ou na Arábia, entendeu? No Japão, né? Do tempo antigo. Então essas imagens é o self. Então essas imagens produziram o self. E aí é óbvio que vai ter mediunidade nesse campo, né? Então essa evidência que ela está tendo do passado, dessas imagens do passado, é onde que atua a mediunidade. Então a mediunidade vai fazendo isso. Agora, tem crianças que ela, assim, até os 7 anos, ela ainda não está com a formação dela toda, né, nos seus da sua encarnação. Peraí. Desculpa. Então, o que acontece? Essa pessoa, essa criança, ela vai começar a ter visões, né, do passado. Ela fala, eu fui uma mulher assim, eu fui assim, minha mãe foi assim, foi assada e tal. Por quê? Até os 8 anos, mais ou menos,
Nós temos vou pegar aqui a formação toda nossos corpos, para ficar uma coisa bem mais entendida. Então, nós temos a centelha luminosa, né, dentro da gente, o átomo, que ele pertence à 7ª dimensão, ele está em formação ainda, ele não está formado, né, porque não chegamos lá. E nós temos o búdico, já está formado, da 5ª dimensão, é uma das partes mais inteligentes da gente. Nós temos cordão de prata, onde que liga o espírito ao perispírito. Nós temos o mental superior, né, onde no momento que estamos estudando, né, fazendo prece, né, meditações, nesses momentos. E nós temos o mental inferior, é um momento onde nós pensamos só em bobagem, né? Dormir, acordar, comer, beber, brincar, brigar e fazer sexo, né? É o mental inferior. E nós temos o perispírito. No perispírito está guardado tudo que nós fazemos de todas as encarnações até essa. Então é o perispírito que forma o nosso corpo em cada encarnação, né? Então ele que manda, assim, como está tudo guardado lá, então todas as causas negativas lá e está positiva também. Então quando a gente cometeu assim, os pecados e vamos resgatar, é transferido, ele manda para o nosso corpo, né? E ele recebe também do nosso corpo. Então nessa passagem do nosso corpo para o perispírito, para o nosso corpo, essas informações todas é passada pelo duplo etéreo, né? O duplo etéreo, ele é assim, aí a duração dele, depois que o espírito foi rompido o seu cordão de prata, ou rompido ou desligado, o cordão de prata, ele vive há 28 dias, então tem colocação que ele já durou até 40 dias, né? Então, depois do cordão de prata desligado, o rompido é quando o espírito retorna ao mundo espiritual, né? Então, a duração maior. Por isso que fazer eutanásia, o corpo sente, né? Então é feita essa colocação, né? É feita essa colocação do duplo etérico, né? Duplo etéreo. Então o duplo etéreo tem os buracos onde vai passar a informação que vem do corpo físico para ele, e outra saída que vem do perispírito, entrada e saída, né? Nessa entrada e saída, você tem a formação da membrana, e essa membrana, ela se formada lá 7, 8 anos, né? Agora tem criança que é formada mais cedo, mas ela geralmente a formação dela é nessa faixa. E aí ela passa essas informações do passado, a criança consegue se lembrar, porque essa membrana não está formada, então por causa disso, né? Então depois do duplo etéreo nós temos os chakras, né? O corpo físico e o cordão de prata. O cordão de prata, ele está ligado liga o perispírito ao corpo físico. Então esse cordão de prata, quando ele é desligado, ele fica aqui preso aqui no coronário, aqui no chakra coronário, aqui em cima no meio da cabeça. Quando é desligado ou rompido, o espírito está no mundo espiritual. Então primeiro é o cordão de prata rompido, né, ou desligado, ele vai para o mundo espiritual, e depois são os outros órgãos, como o duplo etérico, que é o mais demorado para morrer, né? O coração, né, o cérebro, mas o duplo etéreo ele é mais demorado. Então a criança, ela começa, e isso também vem por mediunidade também. Aí essa criança,
ela vai estar tendo essas informações até quando a membrana se formar. Depois que ela se forma, ela para com essas informações. Aí, se ela tem assim também, ela tem visões, a mediunidade vai continuar. Então aí, depois dessa membrana sendo construída ali direitinho, ela para de ter essas visões, mas ela tem uma mediunidade dela contínua, continua vendo espírito, ela vai começar a ver espírito e vai continuar com a mediunidade. Então isso aconteceu comigo, desde criança que eu vejo espíritos, né? Então continuo com a mediunidade, né? E aí vai depender muito de cada um, que se essa mediunidade vai estar aflorada ou não, né? Ou ela vai ficar ali quietinha no canto dela lá, né? Então é nessa colocação que acontece essas visões de crianças, né? Isso é o chamado da self, que é a mediunidade, tá? O self é mediunidade. Agora, ainda vou definir um pouco, falar um pouco de mediunidade, mas eu tenho que contar um caso aqui que é interessante. Isso acontece muito, né? Principalmente quem tem alguma doença mental, né? Esquizofrenia, quando ele entra em crise. Então, o Chico Xavier, ele conta, né, o médico Chico Xavier, ele conta que tem um caso de um rapaz lá que teve um tempo até morando lá na casa dele, que ele tinha essa esquizofrenia. E quando ele estava em crise, ele começava a falar, chamar as pessoas de nomes lá, exemplo, lá do século XIX, dos franceses, você é isso. Por quê? Naquele momento que ele estava em crise, a mediunidade dele estava ali funcionando. E ele trazia essas informações do passado, esse self, né, do passado, né? Por quê? Porque o nosso eu é um conjunto positivos e negativos que nós praticamos. Então está lá guardado. Então era liberado naquele momento que ele entrava em crise. Então, a mediunidade dele, né, fazia isso com ele. Então isso acontece. Agora, o que é a mediunidade? A mediunidade, ela é uma comunicação do mundo espiritual com o mundo terrestre, né? Então os médiuns são aqueles que estão nessa ligação com o mundo espiritual, com o mundo terrestre, né? Então os médiuns fazem essa ligação, né? Agora, a mediunidade, ela tem que ter muita disciplina, independente de como ela seja, né? Se é uma mediunidade assim, que não é muito aflorada, né? Que vem lá de vez em quando, uma mediunidade fraca, né? Em relação, ou é só um gênero de mediunidade, ela tem que ser disciplinada também. Porque senão o médium, que em cada magnetismo que tem da mediunidade, ela é forte, então ela atrai essa vibração positiva e negativa, né? Então, se o médium ele não é disciplinado, não educa a sua mediunidade, ele vai ficar preso aonde? Na vibração negativa, né? E aí que é feita uma opção de coisa. Aí você vai encontrar médiuns fazendo psicografia, mas fazendo uma opção de coisa errada. As informações vêm erradas porque ele está ali no domínio da vibração negativa, só cobrando dinheiro, ficar em bares tomando cerveja ou bebendo bebida alcoólica, que ele não poderia fazer isso, né? Às vezes ele tem que fazer um trabalho espiritual, não tem uma preparação, não faz nada, faz de qualquer jeito, come carne, né, de forma absurda, né? Faz sexo de forma absurda, aí comete adultério. Então, esse médium, ele está falindo porque ele não teve disciplina. E aí ele vai ter consequências futuras de saúde e outras coisas também, porque quem vai deixar ele daquele jeito são as vibrações negativas, né?
Então, disciplinar a mediunidade é muito importante e educá-la também. Então, o médium ou a médium tem que disciplinar a sua mediunidade. Então, era essa informação que eu ia trazer, que eu trouxe para vocês sobre o eu, self e mediunidade, né? Então, não tenho mais nada para falar, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado. O objetivo foi atingido, ter levado uma informação para o irmão que estava necessitado dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.